pessoal tá comentando muito, perguntando: ó, gente, fica em casa, para de encostar, para de sentar perto. Na real, gente, a viagem rolou no ano passado, ó. Nós estamos em casa, eu tenho um tempão. E se possível, fica também. Essa tour aqui é uma tour sem glamour. A gente tá levando os instrumentos, fazendo a manutenção e também, né, fazendo o transporte geral. Então aqui nós temos os instrumentistas e a Mari, que é o próprio instrumento também, além de tocar percussão. E a gente vai falar sobre os cuidados que os instrumentos merecem. Alguém quer começar? Bom, meus instrumentos são a viola e o violino. Eles são dois instrumentos muito diferentes, apesar de serem basicamente iguais. O violino é mais sujo e a viola é mais limpa. É assim que funciona a vida. Para guardar, é sempre bom colocar dentro do case, porque ele é todo no formatinho certinho. Uma coisa muito importante é você não deixar nenhum instrumento que tem cavalete solto, igual é o caso desse aqui, assim, porque quando você deixa o instrumento assim, o peso sai em todo o cavalete. Qualquer trepidação vai dando aquela empurradinha, uma hora o cavalete pode quebrar, sair do lugar ou os dois ao mesmo tempo. Quando eu vou viajar, eu não desafio no instrumento. Primeiro porque cada pecinha que tem aqui é solta. Aqui o cavalete, se eu tirar todas as cordas, ele simplesmente cai. Isso interfere o som totalmente do instrumento. Essa parte também é solta e as cavelas também são soltas. Aí por isso que se você afrouxar a tensão do instrumento, você deixa tudo solto. Em viagem, a coisa que eu mais preocupo, é de onde eu vou dormir, onde eu vou ficar, né? Porque move pra voz, a consequência sempre é direta, né? Eu tenho que carregar comigo sempre um kit enorme de coisinhas, né? Esse cuidado que eu falei é um cuidado que tem que ser constante durante toda a turnê. Mas antes do show tem algumas coisas também que eu evito fazer. Eu nunca consumo bebida alcoólica antes de fazer show. Assim como eu também não como logo antes de fazer show. Mas eu tenho tentado evitar. Isso atrapalha a performance, sim, de forma muito direta. Vou falar das minhas coisas então. Eu tô pro Taverna, a nossa exigência pro violão ela é muito alta. Taverna precisa de um violão bom e com bastante grave para preencher o som, porque nós somos só 5 e é tudo acústico. A gente também conseguiu um apoio, né, da Rosine, eles foram muito atenciosos. E aí a gente fez esses dois violões iguais. Então esse é um violão todo maciço, em mogno. Esse violão que tá me acompanhando na viagem inteira. A gente tá com uma agenda aqui bem caótica. Então o violão apanha muito, que era uma coisa que eu já esperava que o violão fosse apanhar, e eu não conhecia esse instrumento a ponto de saber se ele ia aguentar. Então eles deram uma atenção maravilhosa. Aí eu instalei captação nos dois, a mesma captação, que é uma captação brasileira, por sinal, então o instrumento é todo brasileiro. Esse violão tá indo assim excepcionalmente bem firme. Mas tem uns cuidados que são cuidados básicos que a gente tem que tomar. No instrumento oco, de madeira, então o verniz dele é um verniz bem fininho, o poro dele é bem exposto. Quando fica muito úmido, o som dele vai mudando se ele está aqui exposto. Então o ideal é que ele fique guardado. Eu estou carregando um violão num bag, foi comigo no avião. O outro, o irmão dele, foi despachado, então eu peguei o melhor case que eu tinha e eu recheei com um plástico bolha e ele chegou muito bem. Outra coisa que eu estou fazendo é um umidificador. Ele é um Dadari, tem uma esponjinha aqui dentro. O lance dele é só você colocar aqui, ó, na boca, ele vai ficar lá dentro e aí ele vai fazer uma função igual aquela que a gente falou para madeira. Então ele vai tentar manter numa condição ideal ou mais próximo do ideal. E isso é porque a espuminha é projetada para isso. Ele é muito barato e bem funcional. E outra coisa que eu carrego comigo, um monitor de temperatura e umidade que é Bluetooth. Então eu vou só lá, confiro no celular e falo assim: não, tá úmido demais, tá seco demais. Mas nesses dias aqui, teve uns dias mais secos e tal, mas dentro da van a gente não teve absolutamente nenhum problema. E eu tô sabendo disso porque o violão tá voltando muito bem. Então pega o violão vem da van, a regulagem tá boa. E se eu precisar de corda, eu tenho corda pra caramba. Caixas e caixas e caixas de corda. Agora o João, que tem um tantaço de instrumento, foi por isso que eu tirei o violão de perto aqui. Porque ficou o gordinho no meio, né, com o violão ainda. Então, nessa viagem eu trouxe 4 instrumentos. 2 deles são instrumentos pequenos. A flauta transversal e a Timiso. Para os shows eu tenho usado essa porque ela fala mais alto e fica mais fácil para captar. Mas nas gravações o som dessa aqui é mais bonito. Além desses dois, a gaita de fole, que é o maior deles. Esses dois aqui entraram na mochila com facilidade. A gaita eu desmontei ela inteira, coloquei dentro da mochila para eu poder ter o case durante a viagem. Eu enchi o case de outras coisas, de cabo, equipamento para show e despachei o case. O bandolim eu fiz da seguinte forma: ele tem um case e não é um case tão pequeno assim. Então o que eu fiz foi levar ele no case e eu levei um bag, compactei ele bem dentro da mochila também. Então se desse algum problema, o que eu faria é despachar o case também
e colocar ele num bag para levar comigo no avião. Igual o violino é um instrumento com o cavalete solto e esse aqui sofre uma pressão absurda. Os cuidados com ele são muito parecidos com o próprio violão, não muda muito não. Uma coisa muito importante é secar a flauta, porque ainda mais nesse tempo frio aqui, condensa muita água. Essa peça que é a cabeça da flauta, né, principalmente, tem que secá-la por dentro antes de guardar e ir embora. A gaita não tem que secar nada, porque é um instrumento que não se sopra nada, né? Ela tem um fole mecânico, então é basicamente armazenar ela com cuidado para levar. Esse bandolim do João aqui, ó, eu já falei algumas vezes sobre isso, mas esse bandolim é um bandolim brasileiro. Então é mais raro encontrar um bandolim de 10 cordas fora do Brasil. Eu acho que a escala de um bandolim comum começa aqui na segunda casa. E por causa disso, eu não consigo usar a corda de bandolim nele. Eu uso corda de violão. Você usa vários jogos misturados. É, eu tive que chegar a um jogo aí ideal. E eu também inovei, né? Eu coloquei pares oitavados, que não é comum. Como se fossem 12 cordas. Agora o Rafa. O Rafa é o nosso percussionista. E ele toca esse bicho muito legal, que é o bodrã. Ele é bem simples, na verdade. Cuidado pra viagem. É um bag redondinho. Quando a gente vai sair, ele fica comigo pra não bater, não cair nada em cima, não ter instrumento em cima dele, porque tem pele. E ela sofre muito com umidade. Então, sempre antes de show ou depois, verificar se ela tá bem solta. Deixa um lugar seco, sem nada em cima. E tem mais um instrumento que o Rafael toca. Todo mundo gosta, inclusive nos shows, que é o kazoo. É um tubo e tem uma membrana, tem uma forma de tocar que não é só soprar, você tem que vocalizar e... É o caninho da zoeira. Vale a pena lembrar que saber sobre o lugar onde você vai tocar é importante, mas saber sobre aquele país, aquela região, umidade, temperatura, isso é mais importante, talvez mais importante do que você saber do lugar onde você vai tocar, porque isso vai ficar com você, né, em volta de você ali e mudando o instrumento o tempo inteiro. Bom, então as dicas são essas, eu espero que sirva para todo mundo, desde quem quer viajar ali pro ladinho de carro, para a cidade perto, até quem quer realmente mudar para outro país ou fazer uma turnê. E olha só, não esquece de continuar acompanhando essa sessão de vídeos, continuar acompanhando o Cifra Club e continuar acompanhando a Banda Taverna. Só procurar por Banda Taverna e você vai encontrar a gente lá. Senta o dedo no like, compartilha com seus amigos, é isso, paz, valeu!